Nunca duvide de um cara obcecado, dedicado e com muito talento. Com talento demais! Neymar! 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 Aperta o play, Neymar! Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol. Na sua primeira passagem pelo Santos, ganhou uma Libertadores. Na sua ida para o Barcelona, ganhou a Tríplice Coroa. No PSG, levou a equipe para a final da Champions League. E agora, o príncipe do futebol volta para sua casa. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992. Sua trajetória no futebol começou no futsal. Foi lá onde aprendeu a driblar. No futsal, passou pelo Portuguesa Santista, onde jogou por um tempo futebol de campo também. Você acha que a faixa 100% Jesus é coisa nova? Se liga na entrevista que ele deu logo após ganhar do São Paulo Sub-12 por 4-1. O negócio é bom, né? Com esse, principalmente com o Luiz é legal, veio comigo lá do Grêmio também. Ver esses moleques todos jogando bem comigo. E nós ganhamos hoje com a maior facilidade. Em 2003, com apenas 11 anos, o Neymar foi levado ao Santos por seu pai, após se destacar no Portuguesa Santista. Seu talento chamou tanta atenção que em 2005 o Real Madrid tentou levá-lo para a Espanha após um período de testes. Na época, o Real Madrid chegou a pedir a inscrição de Neymar junto à federação local, mas o Santos fez um grande esforço para segurá-lo, oferecendo um contrato melhor e um plano de carreira no profissional, coisa que seria a melhor decisão do Santos, segurar o Neymar no elenco. Na base do Santos, o Neymar marcava muitos gols e criava jogadas incríveis, sendo comparado com o Robinho, que era ídolo do Santos na época. Em 2009, com apenas 17 anos, o Neymar fazia sua estreia profissional pelo Santos. Em 2009, ele jogou o Campeonato Paulista, edição essa que o Ronaldo Fenômeno jogou pelo Corinthians, inclusive. Neymar foi nomeado jogador revelação, mas naquela edição o Corinthians venceria a competição. Enquanto no ano anterior ele foi jogador revelação, no seguinte ele foi o craque do campeonato, onde marcou 14 gols, sendo responsável por marcar os 2 gols na final contra o Santo André. Ainda em 2010 ele venceu a Copa do Brasil numa final contra o Vitória, campeonato que foi o artilheiro, marcando 11 gols. Em 2011 ganhou novamente o Campeonato Paulista, onde fez um dos 2 gols na vitória por 2-1 no jogo de volta contra o Corinthians, sendo assim nomeado o craque do campeonato novamente. Em 2011 também foi marcado na história o título da Libertadores para o Santos. O caminho até a final não foi nada fácil. O Santos correu o risco de ser eliminado, mas conseguiu recuperar avançando na última rodada. Na fase de grupos, na 4ª partida em que o Santos jogou, o Neymar fez um gol extraordinário. Porém, quando foi comemorar, ele usou uma máscara, coisa que daria um cartão amarelo, que seria o seu segundo na partida. Sendo assim, ele foi expulso. Na semifinal contra o Cerro Porteño do Paraguai, o Edu Dracena fez o gol que abriu o placar por 1-0. No jogo de volta não foi nada fácil. O placar 3-3 foi o que finalizou a partida, com um gol de Neymar classificando o Santos para a grande final. Na final contra o Peñarol do Uruguai, no jogo de ida ficou empatado em 0-0. Então tudo seria decidido no jogo de volta, onde Neymar fez um dos 2 gols da vitória por 2-1. Sendo assim, o Santos foi campeão da Libertadores pela 3ª vez, com o Neymar sendo nomeado o craque daquela edição. O ano de 2011 também ficou marcado pela conquista do Prêmio Puskás como o gol mais bonito do ano. Essa partida ficou marcada como uma das melhores partidas do mundo. O gol que o Neymar fez foi o 3º do placar de 3-0 para o Santos contra o Flamengo de Ronaldinho. Isso ainda no primeiro tempo com 25 minutos. Nessa mesma partida, o Flamengo iria virar e ganhar por 5-4. A partida teve direito ao melhor gol do mundo, gol por baixo da barreira e pênalti defendido com embaixadinha. Em 2012, o Santos venceu o 3º campeonato paulista seguido. Neymar fez 2 dos 3 gols do jogo de ida contra o Guarani, que abriu o placar por 3-0. Já no jogo de volta, fez mais 2, onde o placar terminou em 7-2 no agregado para o Santos. Neymar foi eleito o craque do campeonato pela 3ª vez seguida, sendo o artilheiro do campeonato com 20 gols. Com a conquista da Recopa em 2012, o Neymar recebeu propostas do Barcelona e do Real Madrid. Em maio de 2013, o Barcelona anunciou a contratação do Neymar por 57,1 milhões de euros.
Porém, o valor da contratação, devido ao futebol que o Neymar mostrou jogar, não batia. Até porque o Real Madrid também havia feito uma proposta. O caso só foi ter um desfecho quando o jornal espanhol El Mundo publicou uma matéria em 20 de janeiro de 2014, dizendo que o Barcelona desviou 38 milhões de euros. No fim de tudo, foi constatado que o valor da contratação foi de 88 milhões de euros. Neymar foi oficialmente apresentado no dia 3 de junho de 2013, diante de 56 mil torcedores. Logo após ser contratado pelo Barcelona, o Neymar defendeu a seleção brasileira na Copa das Confederações. No caminho até a final, o Neymar brilhou, fazendo gol em todas as partidas em que jogou. Até que no dia 30 de junho, a seleção enfrentaria a Espanha, que era a atual campeã do mundo. Na época tinha um time lendário com Xavi, Iniesta e Busquets no meio-campo. Apesar disso, o Brasil venceu a partida por 3-0 com uma atuação sensacional de Neymar, que marcou o segundo gol da partida e deu uma assistência para o Fred. Com o fim da partida, o Neymar foi eleito o melhor jogador da competição. Sua estreia no Barcelona aconteceu no dia 18 de agosto contra o Levante pela La Liga. Já o seu primeiro gol originaria o primeiro título com o Barcelona, no dia 21 de agosto de 2013 contra o Atlético de Madrid na final da Supercopa da Espanha. Ele marcou de cabeça, empatando o jogo em 1-1, ajudando o Barcelona a conquistar o título. O ano de 2014 foi marcado por quase vitórias. Eles perderam o Campeonato Espanhol na última rodada para o Atlético de Madrid. Na Copa do Rei, perderam na final para o Real Madrid, com Gareth Bale marcando um dos seus gols mais emblemáticos, fechando o jogo em 2-1. Na Champions League, eles foram eliminados nas quartas de finais pelo Atlético de Madrid. Enquanto seu clube ficou no quase várias vezes, Neymar também ficou no quase. Nas quartas de finais da Copa do Mundo de 2014, que acontecia no Brasil, aos 41 minutos do segundo tempo, Neymar sofre uma falta de Zúñiga da Colômbia. O jogador desfere uma joelhada na coluna de Neymar, que tentava dominar a bola para continuar a jogada. Aí eu vou pro hospital, faço os exames, aí o médico chega em mim, aí fala, tem uma notícia boa, outra ruim. O que eu falei, qual que é a ruim? Ele, a ruim é que tu tá fora da Copa. Qual a boa? Ele falou assim, a boa que é se é 2 centímetros pro lado, tu ficaria paraplégico. Após a lesão do Neymar, o Brasil avançaria para as semifinais contra a Alemanha. E o resto você já sabe. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. 2015 foi marcado por diversos motivos, sendo um deles um dos ataques mais emblemáticos do futebol. Messi, Suárez e Neymar, o trio MSN. Pela Copa do Rei, nas semifinais, o Neymar fez 2 dos 3 gols na vitória por 3-2 no jogo de volta, contra o Atlético de Madrid. Em abril, o Barcelona finalmente passa do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Além disso, no dia 21 de abril, Neymar marca 2 gols na vitória contra o PSG, garantindo a vaga na semifinal da Champions League. Em maio, o Barcelona se consagra o campeão do Campeonato Espanhol com 2 pontos de diferença do Real Madrid. No mesmo mês, o Barcelona ganharia a Copa do Rei, vencendo do Athletic Bilbao por 3-1. Com Neymar marcando um dos gols. Para conquistar a tríplice coroa, só faltava um troféu. Após a vitória contra o PSG nas quartas, o Barcelona iria enfrentar o Bayern de Munique de Philipp Lahm, Xabi Alonso e Lewandowski. Mesmo assim, não foi capaz de parar o Barcelona do trio MSN. Barcelona venceu no jogo de ida em casa por 3-0, com Neymar fazendo um dos gols. Já no jogo de volta, apesar de terem perdido, Neymar fez mais um dos gols do Barcelona, garantindo a vaga na grande final da Champions League, até que finalmente chega o dia da final, Barcelona contra Juventus de Buffon. O Barcelona viria a vencer a partida com o Neymar fechando o caixão da Juventus com um gol que ficou marcado até hoje. Naquela edição, o Neymar foi um dos 3 artilheiros. Barcelona então venceu a tríplice coroa daquele ano, deixando na história um trio lendário. Apesar do Barcelona ter ganho a Supercopa da UEFA contra o Sevilha por 5-4, o Neymar não jogou por estar com cachumba na época. Ih, rapaz. Mas em dezembro, pelo Mundial de Clubes, ele viria fazer uma assistência para um dos gols de Suárez na vitória por 3-0 contra o River Plate. Na Champions League de 2016, apesar de serem favoritos ao título, não foi bem o que aconteceu. Nas oitavas de finais, eles enfrentaram o Arsenal. No jogo de ida, venceram por 2-0 com
2 gols de Messi, sendo um deles com assistência de Neymar. Já no jogo de volta, o trio viria a marcar cada um gol. Porém, ao avançar para as quartas contra o Atlético de Madrid, não teriam o mesmo brilho. No jogo de ida, o Suárez marcaria os 2 gols na vitória por 2-1, mas o jogo não tinha acabado. No jogo de volta, o Griezmann faria os 2 gols da partida, fazendo com que o Atlético de Madrid avançasse para as semifinais, com a vitória em 3-2 sobre o Barcelona. Naquela partida, o Neymar não conseguiu fazer muita coisa. Neymar foi convocado para jogar a Olimpíadas de 2016. Aqui então começa uma campanha histórica. Nos primeiros 2 jogos, o Brasil empatou em 0-0 com a África do Sul e Iraque. Já no terceiro jogo não deu outra. O Brasil venceu a Dinamarca por 4-0, com o Neymar dando assistência para um dos 2 gols de Gabriel Barbosa. Com a vitória, o Brasil se classificou para as quartas de finais, onde enfrentaria a Colômbia. Neymar então faria um gol de falta naquele jogo. O Brasil venceu a partida por 2-0. Até que nas semifinais o Neymar entrou para a história quebrando um recorde. Contra o Honduras, o Neymar fez um gol em 14 segundos de partida, o gol mais rápido da história das Olimpíadas. Além disso, ele contribuiu com mais um gol de pênalti e uma assistência para Gabriel Jesus. O Brasil venceu a partida por 6-0. Nas finais, o Brasil enfrentaria nada mais do que a Alemanha. Neymar abriu o placar com um gol de falta. A bola bateu no travessão e entrou. Após a Alemanha conseguir empatar o jogo, a partida foi para os pênaltis, onde Neymar viria bater a última cobrança. Neymar então marcou o gol que deu a medalha de ouro olímpica, título que era o único que até então o Brasil não tinha no futebol. Em 2017, nas oitavas de finais da Champions League contra o PSG, o Barcelona sofreria uma goleada por 4-0 no jogo de ida, mas para Neymar tudo seria resolvido em breve. No jogo de volta aconteceria uma virada histórica digna de filme. Neymar marcou 2 gols, sendo um de pênalti e um de falta. Além disso, deu assistência para Sérgio Roberto marcar o gol que classificaria o Barcelona na virada por 6-1. Sendo assim, no agregado, o placar ficaria 6-5 para o Barcelona. Infelizmente, a história terminaria nas quartas de finais contra o Juventus, onde perderam por 3-0. Com isso, o último título de Neymar no Barcelona seria a Copa do Rei, onde contribuiu com um gol na vitória por 3-1 na final contra o Alavés. Em junho de 2017, começaram alguns rumores de que o Neymar estaria de saída do Barcelona, dizendo que o jogador buscava protagonismo em outra equipe. Os rumores se intensificaram logo após uma discussão entre Nelson Semedo e Neymar ter sido flagrada no treino na época. Até que em agosto de 2017 o Neymar deixa o Barcelona e parte rumo ao PSG, se tornando a transferência mais cara da história do futebol. A transferência custou um total de 222 milhões de euros. Sua estreia aconteceu no dia 13 de agosto numa partida contra o Guingamp pelo campeonato francês, onde marcou o primeiro gol na vitória por 3-0. Neymar vinha jogando bem e se destacando. No dia 17 de janeiro de 2018 ele marcou 4 gols e deu 2 assistências na vitória por 8-0 contra o Dijon, válido pelo campeonato francês. Porém, em pouco tempo já viria a ter problemas. Em fevereiro, nas oitavas da Champions League, o PSG enfrentaria o Real Madrid. Perderam por 3-1. Na semana seguinte, pelo campeonato francês, o Neymar viria a sofrer uma lesão grave no pé. Essa lesão o tirou do resto da temporada europeia, fazendo com que ele não pudesse jogar o jogo de volta contra o Real Madrid. Neymar passou por cirurgia no Brasil e iniciou uma corrida contra o tempo para se recuperar antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2018 foi muito marcante para o Brasil, mas infelizmente não pelo futebol apresentado. Na fase de grupos da Copa, o Brasil jogou contra a Costa Rica. Nessa partida, Neymar viria a cair várias vezes em campo, o que virou motivo de piada nas redes sociais e pela mídia internacional. Já qualificado para os oitavas, o Brasil enfrentou o México, onde marcou e deu a assistência que faria o Brasil ganhar por 2-0, avançando para as quartas de finais. A história infelizmente acabaria ali, com o Brasil sendo eliminado pela Bélgica, perdendo por 2-1. Com isso, Neymar só conseguiu ajudar o PSG a conquistar o título da Liga Francesa. Em 23 de janeiro, em um jogo contra o Strasbourg,
Strasbourg pela Copa da França, ele sofreu uma nova lesão no pé direito. A lesão tirou por 3 meses e ele ficou fora das oitavas de final da Champions League, onde o PSG foi eliminado pelo Manchester United. Neymar só voltou a jogar em abril. Pela final da Copa da França, o PSG perdeu para o Rennes nos pênaltis. Neymar então deu um tapa em um torcedor da arquibancada após ser provocado. Isso resultou em uma suspensão de 3 jogos. Após isso, rumores indicavam que Neymar estava insatisfeito no clube e queria sair. Até que no dia 5 de junho, um amistoso contra o Catar, o Neymar viria a romper o ligamento do tornozelo direito. Com isso, Neymar não poderia mais jogar a Copa América, que começaria já na próxima semana. Naquela edição, o Brasil seria o campeão da Copa América sem o Neymar. Durante a janela de transferências, o Neymar tentou sair do PSG para voltar para o Barcelona. O clube espanhol fez propostas, mas o PSG recusou todas, pedindo um valor altíssimo. O mês de fevereiro de 2020 de Neymar foi um pouco conturbado. No dia 1º, ele recebeu um cartão amarelo por um motivo muito diferente. Ele deu uma lambreta no zagueiro Souquet. Uma semana se passou e Neymar estava jogando as oitavas de finais da Champions League contra o Borussia Dortmund. Porém, o PSG perdeu a partida por 2-1 no jogo de ida. Já em março, no jogo de volta, o Neymar brilhou, marcando um dos 2 gols na vitória por 2-0, classificando o PSG para as quartas de finais. Pouco tempo depois, o futebol foi paralisado após a pandemia de Covid. Com isso, o campeonato francês foi encerrado antes do fim. Sendo assim, o PSG foi declarado campeão. A Champions League voltou em agosto, mas em um formato de mata-mata único, sem jogos de ida e volta. Nas quartas de finais, o PSG venceu a Atalanta por 2-1. Neymar foi o melhor do jogo, comandando a virada nos minutos finais com uma assistência para o Marquinhos. Na semifinal, o PSG venceu o Leipzig por 3-0. Neymar jogou muito bem, dando uma assistência de calcanhar para o Di Maria. Já na final contra o Bayern de Munique, o Neymar teve chances, mas não conseguiu marcar. O PSG então perdeu a final com um único gol de Bayern de Munique na partida, sendo de Coman. Apesar da derrota, Neymar teve uma ótima participação na Champions e provou que poderia liderar o PSG rumo ao título. Neymar começou 2021 muito bem, porém em 10 de fevereiro ele sofreu uma lesão muscular na coxa e não pôde jogar as oitavas de final da Champions contra o Barcelona. O PSG eliminou o Barça sem ele, vencendo por 4-1 no Camp Nou. Neymar voltou de lesão a tempo de jogar as quartas de finais da Champions contra o Bayern de Munique. O PSG então venceu o jogo de ida por 3-2 com 2 assistências de Neymar. Já nas semifinais, o PSG não teve a mesma sorte. Eles foram eliminados pelo Manchester City, perdendo o jogo de ida por 2-1 e o jogo de volta em 2-0. Neymar jogou bem, mas não conseguiu evitar a eliminação. Em junho, jogando pela seleção, Neymar foi extremamente importante no caminho até a final da Copa América. Na fase de grupos, ele fez um gol de pênalti contra a Venezuela na vitória por 3-0. Fez mais um gol na vitória por 4-0 contra o Peru. O final da caminhada seria marcado por uma grande final contra a Argentina, onde o Brasil perderia o título com o único gol da partida sendo de Di Maria. Voltando para o seu clube, em agosto foi confirmada a contratação de Messi no PSG, mas já em novembro Neymar teria uma lesão no tornozelo em uma partida contra o Saint-Étienne, impedindo que jogasse o resto do ano. Neymar começou 2022 se recuperando da lesão no tornozelo. Nas oitavas de final da Champions, o PSG enfrentou o Real Madrid. No jogo de ida, o PSG venceu por 1-0 com Neymar dando assistência para o Mbappé. Já no jogo de volta, o PSG vencia a partida por 1-0 até os 20 minutos do segundo tempo, mas sofreu uma virada histórica com o Vinícius Júnior brilhando, participando dos 3 gols que eliminaram o PSG logo em seguida. Inclusive, eu já fiz um vídeo contando a trajetória do Vini Júnior até ser o melhor jogador do mundo. Apesar disso, o Neymar melhorou o rendimento nos últimos meses da temporada. Com isso, em novembro, o Neymar chegou à Copa do Mundo do Catar em grande forma. Na vitória do Brasil por 2-0 contra a Sérvia, o Neymar jogou bem, mas sofreu uma lesão grave no tornozelo, perdendo 2 jogos contra a Suíça e Camarões por conta da lesão. Já nas oitavas, o Neymar voltou e marcou um gol de pênalti na vitória por 4-1 contra a Coreia do Sul. Nas quartas de finais contra a Croácia, o Neymar marcou um gol incrível na prorrogação. Neymar então pediu para os companheiros que segurassem o jogo, mas numa falha de Fred que subiu para o ataque, o Brasil sofreu um empate da Croácia. Já nos pênaltis, o Brasil foi eliminado com o Neymar sequer conseguindo bater o seu pênalti.
Após a eliminação, o Neymar saiu chorando muito e disse que pensava em se aposentar da seleção. Neymar começou 2023 jogando muito bem pelo PSG. Em 14 de fevereiro de 2023, o PSG perdeu por 1-0 para o Bayern de Munique nas oitavas da Champions. Até que em 19 de fevereiro, o Neymar sofreu uma grave lesão no tornozelo jogando contra o Lille. Precisou passar por cirurgia e perdeu o resto da temporada europeia. Sem o Neymar, o PSG foi eliminado da Champions pelo Bayern, perdendo por 2-0 no jogo de volta. Neymar passou por meses se recuperando da cirurgia. Sendo assim, o PSG decidiu reformular o time. Até que no dia 15 de agosto foi anunciada a venda de Neymar para o Al Hilal. Neymar custou para o clube 90 milhões de euros. No dia 15 de setembro, Neymar fez sua estreia pelo Al Hilal jogando contra o Al Riyad. Porém, um mês depois, no dia 17 de outubro, jogando pela seleção brasileira, o Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho. A lesão foi gravíssima, precisando passar por cirurgia novamente, tendo que encerrar sua temporada com a pior lesão da sua carreira. Durante sua recuperação, surgiram rumores sobre um possível retorno ao Santos. Esses rumores aumentaram devido à falta de atividade no Al Hilal e o desejo de Neymar de estar mais próximo de sua família e amigos no Brasil, além de precisar recuperar o seu ritmo de jogo. Em dezembro, o Neymar foi homenageado com um prêmio de carreira do Globe Soccer Awards, reconhecendo a sua contribuição e impacto no futebol mundial ao longo dos anos. Em 2025, então, o Neymar volta ao seu lar. Em 30 de janeiro de 2025, o Neymar anunciou seu retorno ao Santos, sendo apresentado recebendo a camisa número 10. Neymar fez sua reestreia pelo Santos no dia 5 de fevereiro de 2025, entrando no segundo tempo da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida terminaria em 1-1. Em 16 de fevereiro, Neymar marcou seu primeiro gol de pênalti na vitória por 3-1 contra o Água Santa. Em 23 de fevereiro, na vitória por 3-0 contra o Inter de Limeira, o Neymar marcou um gol olímpico. Além disso, ele marcou um gol de falta na vitória por 2-0 na partida contra o Red Bull Bragantino no dia 2 de março. Esse vídeo termina aqui, exatamente na volta do Neymar. Sua carreira é sem dúvidas uma das melhores do mundo, ganhando tudo que um brasileiro gostaria de ganhar por clubes. Pela seleção, ele superou o Pelé em número de gols. Ainda não alcançou seu maior sonho, que obviamente é a Copa do Mundo, mas o caminho que os jogadores brasileiros estão trilhando tem uma luz dourada no fim do túnel.